Núcleo de Atenção Psicossocial de Pernambuco, surgiu no contexto da reforma psiquiátrica brasileira, acompanhando o movimento de humanização da saúde mental desde os anos de 1990. O núcleo oferece atendimento psiquiátrico, psicológico e oficinas terapêuticas, atuando na modalidade de hospital-dia. A história do NAP se entrelaça com a construção de um cuidado que valoriza a convivência, a escuta e o protagonismo do usuário. Ele representa um avanço importante no modelo substitutivo aos antigos manicômios, promovendo reinserção social e vínculos saudáveis dentro da comunidade. Mas afinal, qual a diferença entre o hospital-dia e o internamento integral? No hospital-dia, o usuário passa parte do dia no serviço, participa de atividades terapêuticas e retorna para casa ao final do expediente. Já o internamento é um regime de 24 horas, indicado em situações de crise ou necessidade de estabilização mais intensa. O hospital-dia ocupa um espaço intermediário, permite acompanhamento intensivo sem romper completamente os laços familiares e sociais, facilitando o retorno gradual à rotina. É um cuidado contínuo, centrado na pessoa e não apenas no sintoma. Este documentário foi realizado com o apoio do NAP, que contribuiu de forma essencial para que este projeto acontecesse, reafirmando seu compromisso com a promoção da saúde mental e o cuidado humanizado. Bom dia, minha gente. Como foi o fim de semana? Minha experiência foi o seguinte. No começo foi difícil porque é muito sofrimento para eles, para a gente ouvir aquelas coisas. É um sofrimento muito triste para eles e eles não entendem, eles acham que eles têm a pura convicção que aquilo é verdade, é real, quando a gente não sabe que é da doença, que é o transtorno dele. E lidar com a morte todos os dias, me valorizei muito a vida. E a gente fica trazendo isso para eles, que a morte não é a solução de tudo. Querer resolver a vida com a morte. Todo dia a gente faz esse caminho de formiguinha, trabalhando. Uns a gente consegue, já conseguimos muitos, mas tem uns que é difícil, que a gente tem que internar para poder pensar ou tentar pensar de uma maneira mais que é isso aqui que eu quero para minha vida, mas só depende deles e da ajuda da família. A família também tem que contribuir bastante. Para mim é melhor que um hospital fechado. Todo dia você faz, todo dia você tem uma nova experiência. Uns gostam, outros não gostam, mas a maioria adora o hospital-dia. Tem deles que faz até questão de não ter alta, quando já tá bom da alta, mas eles ficam, não, eu não tô bom de alta, faz aquela confusão de alta, mas a alta é necessária, né? Com certeza, eu valorizo bastante a vida e acho que a morte só ficou na hora, no dia que for a morte, mas antecipar eu acho muito, como se diz, assim, ruim. A medicação, para ver, tem o estímulo, tem as terapias, aumenta as terapias, indica terapia individual, porque o nosso trabalho é só mais coletivo, que é aonde eles vão ver as experiências um do outro e se basear nas experiências deles. Porque aceitar a si mesmo é um pré-requisito para uma aceitação mais fácil e genuína dos outros e da minha finitude. Carl Roger. Na
Na minha abordagem, que é a psicanálise, a morte e a finitude já aparecem nos escritos clássicos. Freud utiliza o mito filosófico do Thanatos para falar sobre vida também. Ele vai, a partir de Thanatos e de Eros, criar ou falar sobre, na verdade, as pulsões de vida e de morte. Então ele já mostra escritos sobre como o inconsciente compreende ou não compreende a morte, como que as pulsões de vida e de morte se desenham, né, para que a gente tenha vida, e além de um texto clássico dele que chama Luto e Melancolia, onde ele vai trabalhar a morte como observada na subjetividade daqueles que ficam. Os desafios psicológicos, eu acho que o principal deles são vários, na verdade, né? Quando amamos alguém, nós acreditamos que aquela pessoa vai ser para sempre. De alguma forma, ela continua com a gente para sempre. Então, quando eu recebo um paciente enlutado, os desafios são imensos, mas o principal é como continuar depois de uma grande perda. Para muitos, né, dependendo de como ele entende a vida, da rede de apoio, do que a sua espiritualidade, e a espiritualidade não necessariamente relacionada à religião, mas daquilo que ele entende como transcendente, explica, e como ele é apoiado nisso, pode fazer com que os caminhos do luto, né, tenham chegadas diferentes, mas todos vão passar por aquele momento onde não se sabe exatamente o que fazer depois quando alguém parte. Na primeira pergunta, né, a gente falou que Freud ele vai usar o Thanatos, que é o filho da escuridão e da noite, para criar e falar sobre a pulsão de morte. Só que ele não fala da pulsão de morte sozinho, ele vai falar sobre a dança das pulsões. A vida é uma dança entre a pulsão de morte e a pulsão de vida. Então, trabalhar, né, sobre o luto, trabalhar com a morte, ele sim mostra e modifica a visão sobre a vida. Né? Quando Freud utiliza desses temas para mostrar que uma coisa não existe sem outra, né, isso também se torna realidade na nossa própria perspectiva. Ao falar sobre morte, na verdade, estamos falando sobre o passado da vida. O luto, como ele é elaborado na minha oficina terapêutica, isso é muito interessante, porque a minha oficina terapêutica ela fala sobre os sonhos. Né? A gente, uma vez por semana, se reúne para contar e analisar sonhos. E aí é muito interessante porque, de alguma forma, o luto está sempre presente. Né? Os sonhos, eles vão falar sobre toda a nossa construção inconsciente, e a nossa construção inconsciente é feita também com a nossa história de vida. Então, é muito comum sonhos de angústia, memórias, desejos e também muita saudade aparecer nas oficinas de sonhos. Então, é uma oficina que, além de todo o aspecto de tudo que o sonho traz em si, ele também é uma oficina em que, vez ou outra, a partir de um sonho, a gente vai falar, né, de alguém que se foi e que ainda é presente no inconsciente, já que o inconsciente não tem tempo, né, ele não tem passado, ele não tem presente, ele não tem futuro, ele é atemporal, como Freud desenhou. Então, às vezes, alguém se foi, mas ele ainda se faz presente, o sonho traz essa pessoa presente. A morte, a finitude, ela faz parte da vida. Ela é etapa do desenvolvimento biológico do sujeito. A morte tem que fazer parte para que a vida faça sentido. E quando essa finitude ela se apresenta, ela vai trazendo ali a possibilidade de ressignificar essa vida, fortalecer ainda mais o que é a vida. É uma das etapas de vida. A partir das estruturas arquetípicas, né? A partir dos mitos, vai sendo trabalhado essa finitude, ressignificando essa vida e potencializando, integrando o sujeito, sabe? A morte não é um fim, a morte é uma etapa, faz parte também da vida. Então, a morte é também vida. Isso é muito bacana, assim, na estrutura indiana. E aí,
quando a gente vai trabalhar para aqueles com quem fica, né, a família, as pessoas que ficam, a questão do luto, vai ser trabalhado nessa perspectiva, que morte também é vida. E aí, enfim, o sujeito vai acessar as suas questões íntimas da sombra, vai acessar as suas dores, poder trazer um novo sentido para aquilo que foi vivido, para aquela vida. Então, o fim também faz parte da vida, é vida também. Milhões de desafios, mas vamos lá. A questão de acessar, de voltar a se integrar novamente, a seguir na vida. Então, é natural que diante de uma finitude tenha ali o medo, se desestabilize emocionalmente, e você entre, o sujeito é convidado a entrar em contato com a sua própria finitude, com essa etapa da vida de fechamento também. Então, assim, cada sujeito vai reagir de uma forma diferente. Mas a psicologia junguiana, assim, dentro de uma referência junguiana, vai trazer os elementos arquetípicos, os mitos, para que o sujeito possa chegar no seu processo de individuação, processo de si mesmo, tá entendendo? Que essa é a proposta junguiana, né? Do processo de individuação. A oficina terapêutica que eu desenvolvo no NAP é a oficina de audiovisual com os pacientes neuróticos e com os pacientes psicóticos. Eu tenho o privilégio de ter oficina nos 2 espaços, é a biodança. Então, na biodança a gente até acessa a questão do luto, mas de outra forma. Na oficina que eu desenvolvo de audiovisual, a gente vai tratar a partir da linguagem de uma película. Então a gente vai trazer ali os elementos, não é uma fala linear. Então, assim, a partir de vivência, a gente sempre traz a morte simbólica, né? Então, tem muitas mortes em vida. Então, assim, as diversas mortes que o sujeito atravessa na sua existência, já tive a oportunidade de trabalhar com eles nas oficinas. E aí a gente vai para essa linguagem, que não necessariamente está falando de morte, mas a gente está falando de vida, para trabalhar a finitude. Então, são elementos simbólicos de reestruturação do seu self, sabe, através de novas imagens. Pergunta bem interessante, porque assim, eu acredito que a minha experiência, o caminho é diferente. A minha experiência pessoal transforma a minha relação com a morte, com a finitude, e isso reverbera no meu fazer profissional, compreende? O caminho é o caminho inverso, a forma como eu lido com as finitudes, como trabalho os meus lutos, né? Trabalhar o luto não é algo patológico, tá? Na psicologia junguiana, trabalhar o luto é algo saudável, porque faz parte de um processo de fechamento. Esse luto pode ser um luto patológico ou não, porque a pessoa se desorganiza. Então é precisar dos elementos mitológicos para poder chegar no processo de integração. A gente vai fazer esse caminho pelos arquétipos. O arquétipo que o sujeito vai apresentar, certo? E aí ele pode... o arquétipo que ele se identifica. Então é isso, as minhas vivências pessoais com a finitude reverbera no meu fazer profissional. E aí me dá suporte para manejar com o paciente. Eu preciso estar bem, eu preciso passar por esses processos. Eu acho que é sensorial, é vivencial, sabe? E o que vai desenvolvendo a teoria dele a partir do encontro dele com o inconsciente dele, sabe? Então, o encontro de Jung com o inconsciente vai dando a ele substância, manejo, para que ele possa acessar e entender que lugar é esse. Não é um lugar ali, não é um lugar fictício, não é um lugar à parte. Então, a morte está em mim, a finitude está em mim. Eu passo por esses processos de fechamento e abertura. E aí isso reverbera na minha escuta, isso reverbera no tempo do paciente, isso reverbera em quais
identificar quais são os arquétipos que vão estar sendo emergindo ali, né? Emergindo, vão estar se apresentando no paciente, para que a gente possa ter um manejo e dar o tempo necessário. Mas é importante que eu viva pessoalmente para poder melhorar como profissional. Então, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A morte é um silêncio cheio de significado. Não é só o fim do corpo, mas uma transformação, uma passagem. Ela nos lembra o quanto somos frágeis e o quanto precisamos valorizar o agora. A morte também fala de amor, porque só quem ama sente a dor da perda. A morte nos faz pensar mais na vida, em viver com mais presença, com mais verdade, mais amor. Talvez ela não seja o contrário da vida, mas apenas o outro lado do mesmo mistério. Ele trabalha com o inconsciente, né? Ele trabalha com os fenômenos, mas sim com o inconsciente. E para a psicanálise, a morte não é registrada, né? Por isso, a gente pode pensar que a grande dificuldade de falar da finitude, de um investimento no objeto perdido, né? E o objeto do desejo, né? Que é o que rege a vida no inconsciente, que faz com que o sujeito se sustente no dia a dia, né? Nas suas ações, é sempre regido pelo inconsciente e pelo objeto do desejo, né? Então, a morte iria de encontro a esse objeto de desejo, né? A sempre estar buscando. E aí, como é que a gente trata a questão do luto, da perda, né? Quando a gente pensa no luto real, né, na perda de um objeto, que pode ser uma pessoa, pode ser um sonho, pode ser um ideal, a gente vai pensar nisso como uma nova forma de se refazer. E como a gente é ser de falta, a gente vai estar sempre querendo algo mais. Então, a gente vai passar por um período do luto que é extremamente necessário, né? E falar sobre as perdas, falar sobre esse objeto perdido, que seja, como eu falei, um ser, né? Ou algo ideal. Falar sobre isso para que depois a gente possa se refazer, que os novos objetos de desejo possam vir aflorando, né? E dando novos significados, novos encaminhamentos para a vida. A psicanálise vai sempre pensar no objeto da falta, então como a gente é um ser de falta, a gente vai estar sempre, de certa forma, morrendo e buscando, né? Porque a gente precisa, essa falta é que nos move, né? Então, a finitude, tudo isso é algo que, assim, tem um distanciamento porque a gente quer mais, a gente não quer a finitude, a gente quer a completude. E como a gente não é um ser de completude, a gente vai estar sempre buscando. Então, eu acho que o grande desafio é respeitar aquele momento, que não é um momento cronológico, né? Não tem tempo definido, né? Porque a gente fala desse desejo, desse objeto de desejo, né? Que é perdido, né? Então, o grande desafio é uma escuta livre, né? Uma fala livre também, que aquele sujeito possa falar da sua dor quanto tempo for necessário para ele, e que a partir dessa fala ele vai se renovando, ele vai trazendo, reencontrando novas formas de ressignificar, de trazer novos objetos para a sua vida, entendendo que aquela perda, né, as perdas que vão acontecendo vão marcar, não vão ser substituídas, a gente vai encontrar novas formas, e que aí no decorrer da vida a gente vai tendo essas perdas, a gente vai tendo essas marcas que vão fazendo a gente caminhar, vão fazendo com que a vida siga. Mas com essas marcas não se apagam, né? Porque foi um objeto que foi perdido. Então ele vai estar sempre nesse lugar do objeto perdido, mas a gente vai poder reencontrar outros objetos ou, né, renovar objetos, né, deixar aflorar novos desejos, né, que muitas vezes estão bem escondidinhos porque o objeto, né, da perda toma muito tempo, né, muito espaço na vida, mas assim,
existem outros objetos também que vão surgindo. Muito, muito. A finitude é algo que a gente faz tudo para não vivenciá-la, né? A gente vive, e aí a sociedade está aí tentando inventando cada vez mais tentativas de que se viva, se negue a mortalidade, né? Tentando manter uma imortalidade que é do impossível, mas que também de alguma forma fala daquela dificuldade do inconsciente de lidar com a imortalidade, já que ele é um objeto, né? Ele está sempre pensando no objeto de desejo, da falta, enfim. Mas a minha vivência com a finitude me faz pensar na vida, né? E é aquela coisa que, assim, a finitude existe, mas a vida também, né? A vida é para ser bem vivida, né? Ela é muito, assim, acho que a vida é muito cara, é muito bela, nem sempre fácil, nem sempre boa ou agradável, né? A gente saber das situações individuais, mas a finitude faz com que a gente entenda, né, que a vida é para ser bem vivida, de acordo com a vontade e o desejo de cada um. Os desejos precisam ser vividos, né, dentro da possibilidade. Ele é elaborado a partir da fala, como minha oficina, a oficina da palavra, né, entendo que falar cura, né, e às vezes eu vou precisar falar muito disso, mas ele vai sendo, na medida que eu falo, eu vou reorganizando, eu vou me escutando, eu vou dando significado ao que eu estou falando, o luto vai tomando outro lugar, né? Ele vai se apropriando para o sentido da vida também, para a beleza da vida, que a vida é bela mesmo e apesar do luto, né? Dos lutos, das perdas, né? E aí, assim, sempre nessa ideia de que falar é algo que me proporciona uma cura, né? O falar livremente, né? Mas nas oficinas, falar é algo que cura e às vezes salva. A palavra mais forte que surgiu com relação à finitude na minha oficina da palavra foi angústia e medo. O medo do desconhecido, a angústia de não saber do que vem. Na poesia tem um poeta que diz que a morte é uma curva, né? Você não vê o outro lado. É pouco, porque eu fiz enfermagem já depois de bem adulta e um sonho que eu tinha, eu fiz enfermagem por puro prazer realmente. Eu aprendi muito com a enfermagem, mas eu tinha um sonho de adolescência e aí quando as minhas filhas já estavam criadas, eu resolvi fazer por puro prazer realmente e hoje eu estou exercendo, porque eu achava que eu não ia nem exercer. Mas estou aqui no NAP. Eu reconheço como um processo natural e inevitável, né, ao longo da nossa existência e que a gente tem que aceitar, faz com que a gente valorize mais a nossa vida. Realmente são muitos, porque assim, a gente tem que ter muito conhecimento e ter essa aceitação, né, que existe essa finitude, mas principalmente estudar para ter conhecimento e cuidados paliativos, né? De chegar junto, da solidariedade, da empatia, né? Do cuidado, não isso. Assim, não deixar o cuidado de lado. Mas eu acho que os desafios são esses, é você se preparar para viver esse momento com conhecimento de cuidados paliativos, com essa tendência ao isolamento, né? Você chegar mais perto, perguntar o que foi que houve, né? O que é que está acontecendo, por que ele está diferente. Né? E muitas vezes ele me dá esses sinais, mas numa conversa, no chegar junto dele, você sente que ele está assim, né? Com esses sinais que quer realmente desistir. E aí é onde, quando a gente entra, acionar a psicóloga, que é a técnica de referência dele, aí ela vai fazer esse processo de acionar o médico, a família, chegar junto. A gente tem aqui no NAP, assim, graças a esse cuidado que a gente tem, a gente nunca perdeu um paciente, ele aqui dentro. A gente sempre aciona a família, aciona a equipe médica, a equipe de psicologia. A gente, graças a Deus, a gente está com esse cuidado, com essa atenção. A gente nunca perdeu um paciente por suicídio, né? Mudou muito, porque assim, a gente valoriza mais a vida. Quando a gente vê pessoas
tem esse desejo de morte, né? Então a gente valoriza os momentos com a família, os momentos do trabalho, com a equipe, né? E a gente vive cada dia intensamente, assim, se cuidando da saúde, cuidando do seu corpo, da sua mente, né? Se fortalecendo no estudo, né? E também junto com a equipe é muito importante. Turista, e faço aqui na minha oficina aqui no NAP a auriculoterapia, que é um ramo da acupuntura que trabalha no microsistema da orelha. Semente de mostarda, não porque a mostarda tenha algum poder, alguma coisa, não, é porque ela é mais redondinha, então facilita mais para a gente colocar na orelha, né? O benefício da auriculoterapia para o corpo e para a mente, certo? E nos pontos, eu trabalho muito aqui no NAP, são os pontos do pulmão, que a gente trabalha a tristeza, né? A raiva, que muitos estão bipolares e tem esse processo, e a ansiedade, principalmente, né? Todos eles eu coloco o pontinho da ansiedade. Que me trazem que, tanto para o corpo como para a mente, para dor nos ombros, dor no joelho, para dormir melhor, eles sempre me trazem que o resultado é muito bom. E a minha oficina realmente ela é muito cheia. Assim, tem fila para fazer, então eu acredito realmente no benefício da auriculoterapia. A palavra que eu estava procurando era aceitação. Semana beber, né? Mas só bebia final de semana. Eu deixei de beber, eu não tenho mais tesão para beber mais não. Entendeu? Desde quando eu voltei, eu fiquei pensando, a mulher fez assim: tu achando tu tão quieto, velho? O que é que tu tem? Depois que tu voltasse a ficar meio estranho, meio parado no tempo. Ela disse: não, eu fiquei pensando, às vezes eu fico pensando, ficar no tempo assim, poxa, velho, será que Deus estava na minha vida? Eu não sei. Nem eu sei o que eu quero na minha vida, sabia? Eu não sei não, pô. Só quem sonda o coração, a mente tá em só Deus, né? É que fala por mim, né? Por nós de Deus, né? Porque a minha cabeça é assim, é que nem fosse a coisa de um adolescente, um pré-adolescente, né? Descobrindo como é? Posso dizer? Descobrindo chega na fase adulta, né? Assim, né? Pronto, eu tô assim, entendeu? Eu no caso de Temuzinho, por exemplo. A minha família é de evangélico, sabe? Eu sou o único rebelde lá em casa. A minha esposa é evangélica, eu tenho um casal de 21, são gêmeos. Aí minha esposa é crente, toda minha família é crente. Eu fui crente, mas eu me afastei da igreja, né? Cada bebida. Entendeu? Aí toda minha família é evangélica. Aí depois que eu infartei e fui lá para aquele outro lado lá de cima e vi aquele homem do meu lado, só escutei uma voz dizendo: não chegou o seu tempo. Vote, eu votei. Foi ele que me falou. Eu não sei se é Jesus Cristo falando comigo, mas eu acho que era ele. Ninguém pode ver o rosto dele, esqueci de ver o rosto dele, a pessoa morre, né? Pronto. Sei que eu me todo de branco. Aí eu me acordei, quando eu me acordei eu estava dentro do saco. Aí o médico me tirou do saco, me levou lá para uma sala e me fez uma trilha de exame, tudinho. Aí quando eu fui o exame de coração, aí não tinha nada no coração. Meu coração no batimento estava normal. Que nem fosse uma pressão normal, que é 2 por 8, né? Pronto. Eu não sei explicar. Ó, eu gosto de viver. Eu acho o seguinte, que a gente tem 2 vidas. Tem essa agora e tem após a morte. Eu acredito nas 2 vidas. Nessa agora que a gente vive e após a morte. Uma vida após a morte. Mas é só no tempo dele. Se ele falou comigo quando eu fartei, porque ele viu que não chegou a minha hora ainda. Já tem muita coisa pra fazer aqui na Terra, né? A minha abordagem é a gestaltoterapia. A gestaltoterapia vê o luto, a morte, a finitude como mais um processo criativo. Então é um processo
em que o ser que está enlutado, ele vai precisar entrar em um novo processo criativo, certo? É um processo de criar uma nova forma de existir sem aquele ente querido. Veja, os desafios, eles são múltiplos. Os principais desafios, né, de fato, ser um acolhimento, né, um suporte para o enfrentamento daquela dor, certo? Um dos principais desafios também não é calar a dor, não é fazer aquela dor sumir. É, de fato, estar ao lado e propiciar esse ajustamento criativo de enfrentamento da dor e do luto perante a morte. Esse é um dos principais desafios, com toda certeza. Participei, né, de um grupo específico de luto e esse grupo me moldou bastante enquanto ser humano. Aprendi muito diante dele e aprendi principalmente a lidar com o meu próprio luto diante do processo que foi a relação terapêutica entre mim e meus pacientes. Para embasar nessa tua pergunta, enquanto estudante de psicologia, já no final do curso, eu trabalhei em uma pesquisa de doutorado no IML. E essa pesquisa de doutorado era para colher dados sobre pacientes enlutados que tinham perdido seus entes queridos de forma trágica. E aí, essa experiência, diante de muitas outras experiências com leituras de livros, né, sobre a finitude, sobre o morrer, me trouxe uma perspectiva de vida que só existe no momento presente. De fato, sou hoje. E aí todas as minhas experiências profissionais e pessoais sempre me trazem para esse lugar do hoje, do aqui e agora. Porque de fato a finitude, ela é uma coisa que já nasce com a gente já nasce morrendo. E a gente vive uma vida sem estar acessando essa perspectiva. E aí a gente precisa estar o tempo todo em acesso a essa perspectiva para não perder a perspectiva de vida com propósito. A gente costuma dizer que o luto prolongado, ele é um luto patológico. Então ele já é um luto adoecido. A literatura fala de que há um tempo para o processo de luto. A gente pode dizer aí 2 anos, 3 anos, mas quando esse luto ele é prolongado, ele é um luto patológico, certo? A grande diferença é que nesses grupos já é estabelecido um luto patológico, então já há um adoecimento mental ali estabelecido. E aí o que a gente vai trabalhar nesses grupos não é de fato o luto, é os processos que foram auxiliando esse adoecimento, certo? No processo do luto que acabou de acontecer, de fato a gente vai trabalhar o luto em si, o processo mesmo de estar ao lado, de estar favorecendo esse sentimento, essa expressão de emoções, né, no luto. É uma pergunta muito interessante, porque quando a gente fala em luto, a gente tende a pensar que luto é apenas sobre morte. E luto também pode ser de tudo que a gente tinha e está perdendo, né? Então a gente pode ter um luto por um casamento que acabou, a gente pode ter um luto por uma mudança, a gente pode ter um luto por causa de um animal que faleceu. Então o luto ele não é só pelo ente querido que faleceu. O luto pode ser por uma substância que eu fazia uso há muito tempo, já estava acostumado e vou ter que parar de usar aquela substância. Então existem diversas formas de luto, né? E o luto ele é mais sobre aquilo que não existe mais na minha realidade atual. Então esse eu saudável não existe. No momento que eu recebo o diagnóstico, eu saudável não existe mais. E aí eu vou ter que lutar esse eu saudável e aceitar o novo eu em um processo de
transformação, de cura, de tratamento. A minha oficina terapêutica, ela é uma oficina que já existe há algum tempo e eu só faço aplicá-la. Não foi uma oficina que eu criei, né? É uma oficina que ela já existe. E o nome da oficina é Tenda do Conto. E essa oficina, ela é uma oficina de contação de histórias de si a partir de objetos. E aí, a experiência do luto, ela é trazida a partir de rememorações. A pessoa vai relembrar, vai experienciar novamente, a partir do momento que está contando aquela história. E a elaboração do luto vem a partir dessa revivência, né? Uma revivência com novas perspectivas, com um novo olhar, né? com novas experiências a partir daquele sofrimento. Então é mais ou menos nesse formato, né, de rememoração, de relembrar, de ressignificação que é trabalhado o luto na minha oficina. A morte em vida para mim é um redescobrir-se sem o que se foi ou o que precisa ir. All